Olá pessoal, eu sou Darva Oliveira, você está em mais um vídeo do Seleção Literária e hoje nós vamos falar de Macunaíma, do Mário de Andrade e entender porque quase 90 anos da publicação desse livro ele ainda é tão discutido, tão comentado e de certa forma ainda gera uma grande polêmica. Bom, Mário de Andrade é um nome dos mais conhecidos na literatura brasileira. Todo mundo sabe que ele é um dos pais do modernismo, é o principal nome da primeira fase do modernismo, e Macunaíma é a principal obra dessa primeira fase. Eu vou falar um pouco da história para a gente poder discorrer um pouco sobre a estética literária, o Mário de Andrade e tudo mais que cerca o folclore desse livro. É um livro desafiador, porque o Mário de Andrade ele usa muitas lendas indígenas, mitologias indígenas para montar essa narrativa, que é uma narrativa toda quebrada, né? Ela não segue uma temporalidade, ela é fantasiosa, né? Você tem elementos muito peculiares da cultura indígena que ele atribuía que eram extremamente necessários para fazer essa ruptura, né? Que ele rompe com o romantismo, o parnasianismo brasileiro, para poder fazer essa experiência literária, né? Que começa meio lírica e depois vai para uma coisa mais cômica e depois vai para uma paródia. Então essa obra ele faz uma mescla de estilos literários. Eu diria que era uma grande experiência literária, né? E para formar toda essa fantasia do Macunaíma. Bom, e afinal, quem é Macunaíma? Macunaíma é um índio, ele nasceu numa tribo indígena no Amazonas, mas ele nasceu negro, um índio negro. E ele não era uma criança como qualquer outra, né? Ele já nasce com características bem peculiares, vamos dizer assim. Que é peculiar, mas que é muito da nossa realidade aqui no Brasil. Ele nasceu com a malandragem, né? A malícia, né? Nasceu especialmente preguiçoso, né? O lema dele, o lema do anti-herói Macunaíma, é o ai que preguiça, né? Ele já nasce falando isso, ai que preguiça, gosta de estar deitado numa rede, ele gosta de estar se prevalecendo em cima do trabalho alheio. Características bem típicas do Brasil, do brasileiro, né? Há quem diga que é um certo exagero, né? Que o brasileiro não é assim, que isso tudo não passa de uma fantasia. Mas se a gente for analisar intimamente, talvez a sociedade brasileira, a gente consegue ver esse modo de ser brasileiro, né? O da esperteza, né? O do jeitinho brasileiro, que esse termo ganhou muita notoriedade depois. O Macunaíma ele vai crescendo, deixando essas características bem fortes, né? Ele vai crescendo na floresta amazônica e se apaixona por uma índia, né? Que é o grande amor da vida dele, vive um momento de felicidade ali, de muita brincadeira, fornicação. O Mário de Andrade até usa esse termo, brincadeira, para descrever quando ele vai fazer relações sexuais. Ele se apaixona por essa índia e eles têm um filho, mas infelizmente existe essa tragédia, né? A esposa, a índia e o filho dele morrem. Morre e ele fica com um talismã, que foi um presente dela. E esse talismã é justamente o objeto principal, é o objeto que vai permeando toda a obra, porque o Macunaíma ele perde na floresta para um mascate peruano, o Venceslau Pietro Pietra. Ele perde para esse comerciante esse talismã, colecionador de pedras, e ele vai a São Paulo procurar esse talismã. Então o Macunaíma ele vai vivendo essas aventuras em São Paulo em busca do talismã dele, recupera e depois perde, recupera e perde, até que ele consegue recuperar e volta para a tribo dele. E lá na tribo ele perde novamente ainda o talismã e por fim
acaba de desgosto da vida, tudo, e acaba virando uma constelação, uma estrela da constelação Ursa Maior. E em São Paulo ele vai vivendo várias aventuras, né? Na grande metrópole industrializada, aquela massa de concreto em construção no começo dos anos do século XX. E o Mário de Andrade, ele faz uma observação muito interessante nesse coloquialismo que ele narrado no livro, entre a São Paulo, que o Macunaíma transforma no bicho preguiça, com a mistura do folclore indígena dentro da capital da maior cidade do país. Então vai sempre fazendo um exagero, um sarcasmo muito forte dentro da narrativa do livro. Ele por muitas vezes ele vai ficando confuso, porque ele não tem uma temporalidade correta, ele não tem uma característica linear, né? Ora o Macunaíma está caracterizado de um jeito, ora totalmente diferente, e essa ligação que ele faz é com algo muito místico indígena, né? Por isso que talvez esse livro ele tenha um distanciamento maior. Não são termos comuns que a gente esteja habituado, que nem que a gente consiga entender. Talvez por isso tanta gente sente dificuldades na leitura desse livro. Não é um livro fácil, realmente não é um livro fácil, mas é um livro fundamental, importantíssimo para a literatura brasileira. Ele inaugura uma nova fase, né? Uma fase importantíssima da literatura brasileira. Eu gosto dessa fase modernista, eu gosto dos pós-modernistas também, da segunda fase modernista. Eu acho que é o grande encontro real, de fato, da literatura brasileira com a sua originalidade. Sem tantas influências. Eu acho que é quando a literatura brasileira ficou em sua fase mais original. Eu posso estar sendo aqui injusto com alguns outros escritores, mas é uma questão pessoal, né? Uma questão bastante pessoal. Eu me sinto mais confortável lendo um Mário de Andrade ou um Graciliano Ramos, a Raquel de Queiroz, ou um José Lins do Rego, Clarice Lispector, enfim, aí tem tantos nomes, né? Esse livro não teve uma grande repercussão na época do seu lançamento. Ele foi um lançamento tímido. Eu acho que o Mário de Andrade nem editor teve para fazer. Na realidade, o Mário de Andrade escreveu esse livro em 6 dias, o que é um tempo curtíssimo para um livro. Se eu fosse transcrever esse livro para o computador, acho que eu não conseguiria em 6 dias. Ainda mais criar tudo do zero, da cabeça. Ele é acompanhado de um livro de um pesquisador alemão chamado Theodor Kohl Grünberg. Acho que é isso a pronúncia. Esse pesquisador alemão era estudioso dos índios da América do Sul. E o Mário de Andrade, acompanhado desse livro, desse pesquisador, escreveu essa obra. O que comprova assim, um poder absurdo de autoridade no tema, né? Porque você escrever com tanto uma pesquisa tão específica, indígena, folclórica, mitológica, de um aspecto de uma situação tão impopular, né? Assim, ele de um homem urbano, né? Da maior cidade do país, conseguir fazer uma obra dessa em 6 dias é algo que a gente pode qualificar como genial, né? Isso aí é o mínimo para falar dessa obra. Então, não à toa essa obra está entre os grandes, aí, top 5, top 10 da literatura brasileira facilmente. Isso você pode pesquisar entre os maiores críticos desse país. Essa obra ela facilmente tá entre as maiores, sem dúvidas. Eu não li dessa edição, essa edição da Novo Século. Eu li de uma edição bem fraquinha, que se vende R$1, R$2. É um livro bastante popular. Você encontra edições, como eu falei, de papel jornal de R$1 ou R$2 em qualquer sebo, qualquer local, fácil.
Essas edições intermediárias, que são bem feitas, que vem num box com boa parte das obras do Mário de Andrade, e encontra edições bastante luxuosas aí, valores bem altos, teve até um lançamento recente da Ubu Editora, dignas do tamanho que é a obra-prima, né? Então é fácil de encontrar, qualquer pessoa consegue facilmente esse livro, qualquer biblioteca vai ter esse livro. Se não tiver, não é para ser chamado de biblioteca. Qualquer sebo vai ter, qualquer livraria vai ter esse livro. Eu recomendo esse livro. Vá sem preconceitos, leia ele, não se preocupe tanto com os aspectos indígenas, os termos os mais difíceis. Você não precisa entrar tanto nele, você precisa entender a fantasia da obra. Você precisa estar preparado para a fantasia. Tem gente que vai ler um livro como esse querendo que tudo seja muito linear, como é a vida normal, como é a nossa vida, mas não. Isso aqui a gente está tratando de uma obra de ficção, mas que ao mesmo tempo ela é tão fácil de identificar essa ficção na vida real. E esse eu considero que é a grande característica dessa obra. Você falar de um personagem com características de uma sociedade inteira algo inédito, né? É algo inédito e muito marcante, que até hoje, quase 90 anos da publicação desse livro, a gente ainda está tratando disso e merece que seja tratado disso, né? Então, pessoal, bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu considero que foi um desafio para mim a leitura desse livro e fazer esse vídeo também. Então é isso. Vocês curtem aqui embaixo, se inscrevem no canal, curtem nossas redes sociais. Tchau!